Ei, bom dia a todos. Que grande alegria podermos estar aqui mais esta manhã de terça-feira para podermos juntos refletir sobre o livro O Tempo do Alto Encontro de Rossandro Klingen. E quando nós vamos estudar o capítulo de hoje tem como título O Messias no Deserto. E antes de nós começarmos a falar especificamente no texto de Rossandro, eu vou lembrar aquela passagem de Chico que eu já comentei várias vezes aqui, em que ele diz assim: tudo passa. E quando diz tudo passa, muita gente atribui esse movimento da gente falar assim, que tudo passa no sentido de que os dias desafiadores, os dias difíceis vão passar, para que isso seja uma forma de esperança de que coisas boas vão acontecer. Mas quando o Chico diz essa frase, ele também nos lembra que não só os dias ruins passam, mas os dias bons também. E que é muito importante que durante esses dias bons nós estejamos o quê? Nos preparando. Porque quando os dias difíceis chegarem, nós estejamos o quê? Serenos e equilibrados para enfrentá-los. E por que a gente está lembrando disso no texto de hoje? Porque no capítulo que nós vamos estudar hoje, Rossandro já vai iniciar, no capítulo 4, versículo 1 do evangelista Lucas, na tradução da Bíblia de Jerusalém, dizendo, da descrição que está contida neste tópico, que é assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí a gente observa que essa passagem, ela acontece logo num momento seguinte ao momento em que Jesus havia sido batizado por João Batista. E naquele momento, na passagem bíblica, quando ele é batizado, ele tá ali exultante de felicidade. E aí, nesse momento, ele parece ouvir a voz de Deus ecoando em seu íntimo, dizendo assim: este é o meu filho amado de quem me agrado. Isso está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Então imaginem Jesus no momento de extrema felicidade, extrema comunhão com o Pai, e em seguida é levado ao deserto. Então isso tem um simbolismo muito forte, porque isso nos ensina que a vida é realmente assim. De repente, de uma hora para outra, mudanças inesperadas e violentas podem acontecer e vão nos fazer testemunhar, tanto nos bons quanto nos momentos difíceis, porque vão ter momentos em nossa luta pessoal contra as desventuras da vida. E aí nós vamos sim ficar vulneráveis. E o exemplo de Jesus deve ser um norteador para todos nós. Porque independente de qualquer coisa, o que fica de ensino quando a gente olha para essa história, esse movimento de Jesus no deserto? Ele se entrega ali a Deus completamente. E isso é uma coisa que aconteceu também no capítulo que nós estudamos na semana passada, quando falamos da história de Jó. Então, quando nós nos entregamos a essa experiência e confiamos nessa divindade, nessa força maior que nos rege, que nos permite estar aqui, que é Deus, não temos nada a temer. Com Deus não há nada a recalcitrar ou vacilar. E aí, de forma poética, Rossandro traz aquela lembrança daquilo que a gente vai encontrar lá nos Salmos. O salmista diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Isso aqui está lá em Salmos, capítulo 91, versículos 1 a 14. Então, do ponto de vista teológico, há uma certa discussão se Jesus realmente foi ao deserto
ou se essa menção ao deserto fosse mais uma parábola, mais um simbolismo do qual nós teríamos que interpretar. Os evangelistas, Lucas e Mateus, eles narram alguns fatos que parecem divergir entre si, apesar de interligados nessa temática que é a ida de Jesus ao deserto. Mas também tem a questão das tentações às quais Jesus passa e que vão representar ali os momentos cruciais na vida de todos nós seres humanos, que somos, além desses movimentos distintos, muitas vezes convidados a escolher se nós vamos ter uma vida muito pautada somente no aqui e agora, nas necessidades da matéria, ou se nós somos capazes de olhar para além, para as demandas do nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual. Então, essa passagem, esse simbolismo, nas tentações e do deserto, é um simbolismo que é muito próprio para nós. Então, existem muitos teólogos atuais que têm esse entendimento acerca da narrativa de que é provável de que realmente a saída ao deserto seja uma parábola, muito mais uma parábola do que um fato, como a própria parábola do bom samaritano. E aí, Rossandro destaca que entre todos esses simbolismos, nós temos o número 40, que mais uma vez vai se repetir com Jesus no deserto e que já estava presente na tradição profética dos judeus. Então ele vai agora tentar traçar um pouco essa analogia com esse número 40. Então ele começa a dizer o seguinte: na história de Noé e do dilúvio, chove durante 40 dias e 40 noites. Isso está lá na Gênesis. No Monte Sinai, quando Moisés faz um pacto com Deus, ele fica na montanha por 40 dias e 40 noites, lá em Êxodo. No evento da perseguição da rainha Jezabel ao profeta Elias, ele foge numa viagem que durou 40 dias e 40 noites. Ainda no livro de Êxodo, vemos o relato de que filhos de Israel, após a fuga do Egito, caminharam pelo deserto durante 40 anos. Uma desobediência dos filhos de Israel a Deus os deixou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Está lá em Juízes 13:1. E o rei salmista Davi reinou por 40 anos. Então esse número 40, ele vai aparecendo em várias passagens, mesmo no Novo Testamento, Essa menção ao número 40, ele aparece, de modo que provavelmente não há acaso. Jesus é tentado no deserto por 40 dias e noite. E sua ascensão ao céu ocorre 40 dias após a ressurreição. Uma referência que liga o Filho de Deus aos profetas do Antigo Testamento. E aí Rossandro diz que ele percebe nesse simbolismo uma característica que vai conectar todos esses eventos, que é como se fosse o gestar de um processo, um período que culmina com um ponto de inflexão para um novo tempo. Vemos isso no dilúvio, narrado no livro de Gênesis, dando origem a uma nova terra, uma nova humanidade. Gênesis, obviamente, marca a destruição da terra conhecida e um novo começo para essa terra. Os 40 dias no deserto, na montanha e na terra prometida, e claro, o relato do Êxodo demarcam um novo começo da história do povo judeu, como vemos também nos 40 anos de reinado de Saul e depois com Davi simbolizando uma nova era. À primeira vista, Rossandro vai nos dizer que o dilúvio pode ser interpretado como a demonstração da ira divina, mas o amor e a misericórdia são as características claras de Deus. No estudo judaico mais aprofundado, no Cabalá, a bondade, a compaixão, a justiça e a misericórdia formam um eixo fundamental de ação no cosmos, ou seja, a ira é certamente incompatível com a compaixão, a bondade, a justiça e a misericórdia. O que nos convida a gente tentar entender algo mais elevado nessa história do dilúvio, E aí Rossandro fala que a água de um banho de imersão ou de um dilúvio lembra uma espécie de ritual de limpeza.
Então o dilúvio pode ser visto como uma espécie de simbolismo, né? Como se fosse um simbolismo do expurgo, né? Que redefine um propósito, renova a aliança e gera esperança. Na lei judaica, os banhos de imersão para purificação devem possuir uma quantidade de água igual ou superior a 40 ca, que é a medida quantitativa utilizada na antiguidade pelo povo judeu. Seguindo o ritual deste, para se adentrar ao Templo de Jerusalém, ou os banhos de imersão realizados por João Batista no Rio Jordão, narrados no Evangelho, os quais se encontravam de acordo com a tradição judaica por possuírem, né, a medida superior a esses 40 ca, o que simbolizava igualmente renovação, dando origem então em muitas religiões judaico-cristãs à tradição do batismo. A medida de 40, né, ca, portanto, constitui direta correlação ao dilúvio de Noé na purificação do mundo. Olha que interpretação interessante, né? Então, na verdade, a gente vai ver o quê? Que o dilúvio não é a representação da ira divina. O que Rossandro traz pra gente é que o dilúvio, se visto dentro desse simbolismo todo, ele vai mostrar pra gente uma etapa que é de expurgo das mazelas, né? E como se fosse um momento ali de redefinição de propósitos, de aliança, de esperança pelo porvir. E aí, Rossandro diz que a água, além de purificar, ela tem também um propósito que é manter a vida, gerar a vida. Por isso, né, um outro simbolismo do número 40 está muito associado a esse nosso mundo natural. Se a gente pensar, por exemplo, numa gravidez, qual é a média de tempo de uma gestação? Basicamente ali entre 38 e 42 semanas, né? Então 40 semanas é o tempo de uma gravidez, podendo variar, né? E a gestação serve magistralmente de alegoria para os períodos de 40 descritos tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí, com as suas características que são assim muito peculiares, a gravidez vai simbolizar um aspecto de si mesmo ou da vida coletiva que está em processo, né, de crescimento e também se desenvolvendo. Pode também representar o nascimento de uma nova ideia, direção, projeto, objetivo, um novo tempo, o início de uma nova história. Então, a gente vai perceber, né, que esse número 40, ele na verdade é como se ele aparecesse em vários momentos ali, tanto do Antigo como do Novo Testamento, meio como uma analogia a esse simbolismo que a própria gestação traz, né, que é de trazer algo novo, de trazer algo para nós. E aí existe um compêndio, né, bem importante na tradição judaica, que é o Talmud, que é dito, né, no fim do capítulo 3, que o espírito, 40 dias antes do nascimento, efetiva um juramento. E esse juramento diz o seguinte: ser justo e não perverso. E mesmo se o mundo todo te disser que tu és justo, considera-te como perverso. Então, isso aqui deixa claro para todos nós o quê? Que há um objetivo espiritual na vida de todos nós. E as 40 semanas de gravidez, né, representam a preparação para que se possa, né, ter uma nova experiência de vida, objetivando o quê? A renovação. Além disso, a gravidez ela vai começar com aquela beleza e a força do momento da concepção, seguidas por o quê? Um momento em que a dor, a ansiedade, o planejamento, os receios, a alegria incontida, a antecipação de profundas mudanças vão dar lugar a algo novo. O número 40, gente, também representa na simbologia judaica o período de tempo dedicado à preparação para assumir uma prova ou um conjunto delas num período missionário. Mais um simbolismo, então, é revelado. Antes, então, dos 40 dias no deserto, Jesus passa 40 semanas no ventre de Maria.
nesses dois ambientes, no ventre e no deserto, vive uma experiência, né, de preparação, do acolhimento materno, da gestação, do lugar onde repousar e se nutrir, vai para a aridez do deserto, onde há falta de acolhimento, onde há desamparo. Dessa maneira, ele se prepara para suportar o abandono, a negação, a humilhação, a fim de construir a nova era da salvação. E aí a gente se pergunta, né? Se Jesus, que foi um espírito de maior envergadura moral, que passou aqui pela terra, passou por isso, pelos desertos da vida, como nós, ainda tão imperfeitos, queremos que nossas vidas sejam somente plenas de alegrias? Se nós mesmos, né, ainda temos tanto a aprender. E quando a gente fala isso, não é para dizer, mas a gente tem que fazer apologia ao sofrimento, apologia à dor. Não, não é isso. Mas essa passagem que nos mostra esse Jesus humano, esse Jesus no deserto, é para nos dizer assim, olha, Jesus passou por tudo isso para que alcançasse, né, a elevação. E vocês também precisam disso. Se nós nos abrirmos às realidades da vida espiritual e fizermos um retrospecto de todos os acontecimentos da nossa vida, nós vamos perceber que não raro foram naqueles momentos de deserto que nós mais crescemos e desenvolvemos e ampliamos a nossa consciência sobre nós mesmos. Muito mais do que naqueles momentos em que tudo parecia estar bem. Então, né, Jesus, ele passa por esse período de deserto para se preparar, né, para essa nova era de salvação. E aí, esse mesmo simbolismo também se explica com os 40 dias entre o primeiro dia do mês de Elul, que é o último dia, né, do último mês ali do calendário judaico, quando é soprado o shofar, isto é, as trombetas feitas a partir do chifre de carneiro, para anunciar o despertar e preparar-se para o Rosh Hashanah. Eu peço desculpas se a pronúncia não estiver correta, tá? Eu realmente não tenho domínio, eu estou lendo aqui de acordo com o mais próximo da forma como Rossandro escreve, que é o chamado Ano Novo Judaico e o jejum de Yom Kippur, ou o Dia do Perdão, período dedicado especialmente para crescimento pessoal e renovação. Então, os judeus, na verdade, eles não festejam assim como os cristãos festejam no Réveillon, mas eles entram num período de profunda reflexão que culmina 40 dias depois naquilo que eles chamam o Dia do Perdão. Então, devemos, entender que estamos diante de muitos emblemas e muitos símbolos contra o que temos que lutar constantemente. O que a gente tem que lutar? Os nossos medos interiores, bem como, né, sermos capazes de gestar um novo tempo em nós. Então, o que Rossandro nos diz é que a gente pode fazer uma leitura da ida de Jesus ao deserto como simbólica, como um período de reclusão, um momento de recolhimento necessário antes de iniciar uma missão. E tal processo ocorre não apenas na trajetória de Jesus, mas o próprio Siddhartha Gautama. Ele se refugiou também numa floresta e passou por 3 tentações até começar a ser conhecido como Buda, iniciando a sua missão. Com Jesus, né, ele ao enfrentando a experiência no deserto, simbolicamente entra o homem de Nazaré, filho de Maria e José, e sai Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo, a gente pode perceber o deserto sobre 2 aspectos. O físico, né, como se fosse ali a ida a um ambiente hostil, e o espiritual, que é o aspecto simbólico. E é exatamente sob essa segunda perspectiva que vai se assentar esse livro que nós estamos estudando, nós vamos estar entendendo esse deserto como um lugar da impotência, que num aparente paradoxo
é também capaz de nos reconduzir ao caminho da retidão e da potência através de Deus. É característico de Deus nas Escrituras conduzir o povo escolhido ao isolamento e à esterilidade do deserto, para que possa sim se conectar com o Criador. Então, a gente pode, diante dessa leitura, imaginar isso, e nos fazer também perceber que muitas vezes, diante dos desertos, que são muitos nas nossas existências, se nós formos capazes de nos recolher, de usarmos de resiliência, de aceitação, de equilíbrio, de harmonia, nós vamos sim, assim como Jesus, sairmos desses desertos, não mais como aqueles homens totalmente imperfeitos, mas como homens que tentam se renovar, que tentam se reconstruir, que tentam ampliar as potências divinas que há dentro de si. Então, hoje, os teólogos da modernidade acreditam que deve-se buscar nessa passagem evangélica de Jesus no deserto um entendimento disso muito mais como um simbolismo doutrinal do que no decurso real dos fatos. Mas nós temos que olhar para esses simbolismos e trazer para as nossas existências. Porque Jesus, como eu sempre digo, ele não fundou nenhuma igreja. Jesus não pediu a nós que nós sentássemos e orássemos 30 orações, 40 orações por dia. Jesus não nos deu um código de conduta onde ele disse assim, você tem que fazer isso, 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 isso. Não. Jesus viveu. Jesus amou. Jesus não julgou. Jesus perdoou. Jesus acolheu. E dentro da sua experiência, Jesus nos ensinou. Então, a vida de Jesus é um exemplo, é um norte para todos nós que buscamos um autoaprimoramento, um autoencontro. E se Jesus, que tinha tanta potência divina dentro de si, passou pelos desertos, porque nós não deveríamos passar, não haveríamos de passar também. Mas que possamos aceitar resignados a nossa condição e buscarmos entender o propósito de cada um dos desertos da nossa vida e sairmos fortalecidos e confiantes, na certeza de que tudo passa e os dias difíceis vão passar. E o que vai ficar é um ser ainda mais iluminado, em constante aprendizado. Muita paz para todo mundo, sigamos confiantes, não desanimem. Sabemos que há dias mais difíceis que outros, mas sustentemos a nossa fé, equilibremos nossas mentes e sigamos confiantes que Deus está velando por todos nós. Ninguém se encontra sozinho nesse mundo. Um grande abraço para todos vocês e até quinta-feira, tá bom? Para a gente continuar estudando o tempo do autoencontro. Muita paz!